Centro Educativo Municipal Desembargador Doutor Antônio de Freitas Rezende. Hoje é 25 de setembro de 2020 e nossa aula de hoje é nossa aula de Geografia. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre o clima. Vamos estudar um pouco sobre o clima brasileiro, os climas que predominam na região do Brasil. Vamos agora, pessoal, abrir o livrinho lá na página 64. Gostaria que vocês acompanhassem a leitura e a explicação do nosso conteúdo. Vocês lembram na aula passada que eu expliquei para vocês sobre as zonas de iluminação e aquecimento da Terra? Lembram? Eu falei para vocês que o nosso planeta ele está levemente inclinado e que os raios solares, os raios do Sol, eles não chegam do mesmo jeito, com a mesma intensidade em todos os lugares do nosso planeta. Existem regiões do nosso planeta em que a incidência de sol, de raio solar é maior, e tem lugares do nosso planeta em que a incidência de raios solares é menor. O nosso país, o Brasil, ele fica a maior parte do seu território localizado na zona tropical, que é justamente a zona que recebe uma maior quantidade de raios solares, uma maior iluminação, é aquela que é aquecida com mais intensidade. Então, nós já sabemos que o clima no Brasil, os climas predominantes no Brasil são climas mais quentes, né? Climas mais quentes são aqueles que dominam o Brasil. Os climas mais quentes são aqueles que se localizam em maior parte do nosso território, maior parte do território brasileiro. Os climas do Brasil. A maior parte do Brasil situa-se na zona tropical, que é a zona mais quente da Terra. Então, a maior parte do nosso território vai se encontrar na zona tropical, que é a zona mais quente do nosso planeta. Por isso, em nosso país, predominam climas quentes, com temperaturas elevadas e quantidade variável de chuva. Então, aqui no nosso país, por se localizar na zona tropical, a maior parte do clima que predomina é o clima quente, com uma temperatura alta, uma temperatura elevada e uma quantidade variável de chuva. Conheça as principais características dos climas do Brasil. Um clima que existe no Brasil é o clima equatorial. O clima equatorial é um clima quente e muito úmido, com grandes quantidades de chuva durante o ano. Então, o clima equatorial se localiza naquelas regiões que tem clima quente, mas é úmido. É um ambiente úmido, tem grande quantidade de chuva. Outro clima que existe no Brasil é o clima tropical. O clima tropical é um clima quente, com duas estações bem diferentes, um inverno bem seco e um verão chuvoso. Olha só, clima tropical é um clima quente e tem duas estações bem distintas, bem diferentes. Um inverno seco, um inverno sem chuva, só sendo um período frio, e um verão chuvoso, tá? Um verão com chuva. Essa é uma característica do clima tropical. O clima tropical semiárido é um clima quente e seco, com as mais elevadas temperaturas médias do país e as menores quantidades de chuva. Então, o tropical semiárido está localizado naquelas regiões que têm um clima mais seco e o clima mais quente, e tem as temperaturas mais altas, que faz mais calor, e é as que têm menores quantidades de chuva. Esse é o tropical semiárido. O tropical de altitude é um clima que ocorre nas áreas de planaltos e de serras com mais de 1.000 metros de altitude, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. As temperaturas médias são mais baixas do que as do clima tropical. Então, o tropical de altitude, ele é um clima que ocorre já nas áreas mais altas, nas áreas mais elevadas, nos planaltos, nas áreas mais altas. E a temperatura, elas são mais baixas do que o tropical.
Então, observem, existe o tropical, que é quente, tem o inverno seco e o verão chuvoso. Existe o tropical semiárido, que é o que é quente e seco, que faz mais calor, que tem maiores temperaturas. Nós temos o tropical de altitude, que é o que ocorre nas áreas altas, nas áreas mais elevadas. E nós temos o subtropical, que é o clima com as temperaturas mais baixas do país, né? O lugar se localiza naqueles lugares que fazem mais frio, né? Com ocorrência de neve ou até mesmo de geada. As áreas de clima subtropical localizam-se na zona temperada do sul. Então, se localiza lá na região sul do nosso país, lá em Santa Catarina, naquelas regiões, naqueles estados que ficam na região sul. Tá? O clima subtropical é o clima que tem temperaturas mais baixas, o clima que faz mais frio. Aqui nós temos a imagem, essa paisagem no estado de Santa Catarina, em uma área de clima subtropical. Olha só, a gente observa que está fazendo menos 2 graus Celsius, ou seja, está fazendo muito, muito frio. E nós temos assim, a gente pode observar que existe um pouco de neve, não é? Então, essas são algumas características do clima subtropical. Agora, aqui do lado, nós temos a paisagem do estado do Amazonas, já uma área que tem um clima equatorial, em 2016, essa foto. O clima equatorial, ele é clima quente, mas ele é úmido. Acontece muitas chuvas durante o ano. Já essa imagem aqui de cima é uma paisagem do estado do Sergipe, uma área de clima tropical semiárido. O tropical semiárido é aquele clima muito seco, que faz muito calor, que tem poucas chuvas. Então, pela imagem, a gente já observa que é uma região seca mesmo, né? A gente observa que as árvores já estão até com as folhas mais secas por falta da água. Uma característica dos locais que tem como clima o clima tropical semiárido. Aí aqui, pessoal, nós temos o mapa do Brasil com todas os estados que fazem parte do nosso país, indicando o clima que pode ser observado em cada estado brasileiro. Aqui embaixo a gente observa a legenda. Esses países que estão assim mais vermelhos, eles vão ter clima equatorial, que é aquele clima quente, certo? É aquele clima quente, mais úmido, com grandes quantidades de chuva. Onde é que a gente encontra o clima equatorial? Lá no Amazonas, no Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, no Pará, uma parte de Mato Grosso, são alguns estados que nós observamos que a predominância é o clima equatorial. O clima tropical é esse mais laranja. O tropical é um clima quente, em que nós temos duas estações diferentes, um inverno seco e um verão chuvoso. O clima tropical a gente já observa em parte do Mato Grosso do Sul, em Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí. Olha só, então o clima do Piauí, do estado onde nós vivemos, é o clima tropical. Uma parte do Ceará, uma parte da Bahia, uma parte de Minas Gerais, uma parte de Rio Grande do Norte, ou do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, desculpe. Então, uma parte desses estados, a gente observa a predominância do clima tropical. Então, se na atividade eu perguntar para vocês qual é o clima que predomina no estado onde nós moramos, que é o Piauí, vocês vão me responder que é o clima tropical, que é o clima quente. Já o tropical de altitude, ele já é observado nesses que é um amarelozinho mais escuro, um pouco. A gente observa em São Paulo, e a gente observa em Minas Gerais e em uma parte do Paraná. E também de Mato Grosso do Sul. E o tropical semiárido, que é esse amarelinho mais claro, que é aquele que é muito quente, com poucas chuvas, a gente já observa lá em Sergipe, uma parte da Bahia, uma parte do Alagoas, uma parte de Pernambuco, uma parte do Ceará, uma parte do Rio Grande do Norte, uma parte da Paraíba. Então, são alguns estados que a gente já observa que tem aquele clima muito seco.
E esses laranjazinhos aqui embaixo, esse laranja um pouco mais claro, é o clima subtropical, que é o que tem a temperatura mais baixa do nosso país. A gente observa lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, são alguns estados que já têm um clima mais frio, com a temperatura mais baixa. Agora, pessoal, nós vamos ver um pequeno vídeo. Só um minuto, nós vamos ver aqui um pequeno vídeo. Ei, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal de resumos. A cada vídeo, você vai aprender sobre um assunto diferente de uma forma fácil, rápida e simples. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá? Ei, pessoal! Nosso resumo de hoje é sobre geografia do Brasil. Vamos falar sobre os climas. O Brasil possui 5 climas predominantes: equatorial, tropical, tropical úmido, semiárido e subtropical. Neste mapa, através das cores, vocês podem observar a distribuição de cada clima. O clima equatorial está presente na região norte e parte do centro-oeste. É o clima presente na floresta amazônica. A atuação da massa equatorial continental determina uma estação única com média térmica superior a 24 graus e índice pluviométrico superior a 2.500 milímetros ao ano. Este climograma representa o clima equatorial, que apresenta baixa amplitude térmica e inexistência de estação seca. O clima tropical abrange as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, localizadas entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Este clima apresenta 2 estações, uma seca e outra úmida. Se caracteriza por chuvas irregulares ao longo do ano e pouca amplitude térmica. Apresenta temperatura média de 20 graus. Neste gráfico, vocês podem observar a variação média das chuvas e da temperatura mínima e máxima. O clima tropical úmido ou tropical litorâneo abrange a região litorânea, desde o estado de São Paulo até o Rio Grande do Norte. O clima é influenciado pela massa tropical atlântica, possui média pluviométrica de 1.500 milímetros a 2.000 milímetros por ano e não possui estação seca. Através desse gráfico, vocês podem observar que o clima possui baixa amplitude térmica e média de 20 graus. O clima semiárido é o clima desértico do país, presente na região Nordeste. Clima quente e seco, com baixo índice pluviométrico, entre 250 e 750 milímetros ao ano. A sua temperatura média é superior a 25 graus. O clima subtropical está presente na região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio. Clima influenciado pela massa polar atlântica. O encontro desta com a massa tropical atlântica resulta em chuvas abundantes, não ocorrendo estações secas. Sua média pluviométrica é de 1.500 milímetros ao ano e temperatura média de 16 graus. Assim terminamos mais um resumo do nosso canal. Certo, pessoal? Então, agora vocês vão responder a atividade de vocês. Copiar e responder no caderno. A primeira questão diz: quais são os principais tipos de clima do Brasil? Vocês vão escrever quais são os principais tipos de clima.
Qual é o clima predominante na região amazônica? Vocês podem observar o mapa que tem na página 65 do livro e assim vocês vão poder identificar qual é o clima predominante na região amazônica. Semiárido é o clima predominante do... Onde é que a gente encontra o tropical semiárido? Em quais estados? Também vocês irão encontrar no mapa que tem na página 65. Qual é o clima predominante da região onde você vive? Nós vivemos na região Nordeste. Qual é o clima que predomina na região Nordeste? Observando o mapa, vocês vão saber. Qual é o tipo de clima tem como característica as geadas durante o inverno? Em que região ele predomina? É predominante? Então, qual é o clima do Brasil que tem a temperatura mais baixas, que podem ocorrer neves? E vocês vão identificar em quais estados a gente pode encontrá-los. Sexta, vocês vão marcar F quando for falso e V quando for verdadeiro, tá? Vocês vão ler as frases e identificar quais são as frases falsas e quais são as frases verdadeiras. Depois, vocês vão identificar as regiões no mapa de climas e pintar conforme a legenda, que a gente tem a legenda, certo? De verde, vocês vão pintar onde tem o clima equatorial, de vermelho, onde é o clima tropical, amarelo, o clima semiárido e azul, onde tem o clima tropical de altitude e marronzinho, o clima tropical atlântico. Esse tropical atlântico é o subtropical, tá, pessoal? É porque eles podem receber essas duas nomenclaturas. Vocês podem encontrar tropical atlântico ou tropical ou subtropical, mas os dois são a mesma coisa. São aqueles que têm as temperaturas mais baixas. E depois vocês vão escrever as características dos tipos de clima pedidos. A característica do clima tropical, se é quente, se é frio, as características do subtropical e as características do semiárido, como é que são estes climas. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau.